De agora está bem, diga glória a Deus. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente pedir, crendo, não duvidando, a gente já recebemos, diga glória a Deus. Amém, igreja? Bom dia, Deus abençoe essa manhã de domingo abençoado, a Santa Ceia do Senhor, diga glória a Deus. E Deus nos deu uma palavra abençoada, igreja. Eu tenho certeza que esse 2024 vai ser um ano diferente, diga glória a Deus. Como assim diferente? Diferente, igreja, na vida daquele que faz as coisas diferente. Você pode ver, Jesus, ele nunca seguia o exemplo dos outros. As coisas que Jesus fazia eram totalmente diferentes. Por isso que ele era diferente, diga glória a Deus. E você vai ver na Bíblia também Jesus falando o quê? Vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Porque quem serve a Deus, igreja, é diferente. Não adianta a pessoa falar que serve a Deus, mas na verdade ela não cumpre a vontade de Deus. Ela cumpre a vontade dela. A nossa vontade, igreja, é uma. A vontade de Deus é outra. Eu estava até falando sexta-feira, né, aqui de libertação, na sexta-feira às 9 e às 19h30, eu estava falando até a respeito de Naamã. Se você pegar Naamã, né? Não, de manhã foi uma, à noite foi Naamã, que Deus deu outra mensagem. E se você for ver, Naamã, quando o homem de Deus nem desceu, nem falou nada, falou para ele, ó, tá vendo aquele rio sujo lá? Vai lá, mergulha e você vai ficar purificado. E ele ficou muito indignado. Ele falou, tantos rios bons, logo aquele sujo. Mas é a vontade de Deus. Ele muito ficou indignado, não queria, mas com muito custo ele foi. E a Bíblia fala que ele ficou purificado, diga glória a Deus. Às vezes aquilo que você não quer fazer é o que vai mudar a sua vida, mas você não quer fazer, e por isso que não cumpre o propósito de quem? Naamã queria mergulhar naquele rio, ele queria, tanto o auxiliar dele insistir, né, que ele acabou. E ele recebeu um grande milagre, porque era a vontade de Deus, diga glória a Deus. Foi a direção que Deus deu. E se você quer que esse 2024, diga glória a Deus, que está começando agora, janeiro, né? Hoje é 14, quer que seja bênção na sua vida, você tem que começar a ser diferente, diga glória a Deus. Eu falei até pro pessoal essa semana, você pode ver, agora nós temos 3 cultos, diga glória a Deus. Domingo, terça e sexta. O inimigo faz de tudo para a pessoa não vir. Por quê? Porque quando a pessoa vem, igreja, ela vai ouvir o quê? A palavra. E quando ela ouve a palavra, ela vai se alimentando. E quando essa pessoa se alimenta, ela fica mais forte para lutar e para vencer, diga glória a Deus. Quando ela não se alimenta, mais fraco ela vai ficando. Já viu pessoa que fala assim, nossa, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração parece. Parece que é um problema atrás. Não é que é um problema atrás do outro, igreja, é que a pessoa está longe de Deus. Porque quando você está perto de Deus, está ligado na videira verdadeira, diga glória a Deus, vem com o problema que for, você vence, você nem esquenta a cabeça. Doutor, é isso aí mesmo? Tá bom. Mas meu Redentor vive, diga glória a Deus. A palavra final vem, você não vê a pessoa reclamando, você não vê a pessoa triste. Pelo contrário, você vê a pessoa na fé, diga glória. Por quê? Porque ela está próxima de quem? De Deus. E quando a pessoa, não é que não tem problema, quem tem problema aí? Problema todo mundo tem, igreja. Luta todo mundo. Mas quando você está próximo de Deus, igreja, você vence tudo. Ainda vai passando pela prova dando glória a Deus, diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia fala, o nascimento de quem? De Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem, igreja? De Deus para uma cidade. E que cidade foi essa? Fala para o irmão, Guariba, da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era o que, igreja? José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, vai e disse, onde estava, né? Disse, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é o que, igreja? É contigo. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não quê?
não temas. Por quê? Achaste o que, igreja? Diante de quem? O que ela achou? Diga glória a Deus. Vamos dar uma parada aqui para você entender. O que Maria achou diante de Deus, igreja? E graça é um favor não merecido. Como que uma pessoa ela acha graça diante de Deus, igreja? Vocês sabem dizer? Como que uma pessoa ela acha graça diante de Deus? Da sua maneira de viver, da sua maneira de servir a quem? A Deus. Maria, se você pegar a história, ela é noiva de José, mas era virgem, né, que a Bíblia fala. E o que acontece? Do meio de tantas mulheres, ela era uma mulher de fé, tanto diferente que ela foi escolhida. Não poderia ser outras, mas ela foi escolhida, diga glória. No meio de tantas mulheres, ela achou graça diante de Deus. Por que ela achou graça? Porque o comportamento, as atitudes dela, a maneira dela viver era diferente, diga glória a Deus. Igreja, a Bíblia fala, hoje é Santa Ceia, a Bíblia fala claramente lá em Coríntios, você vai ver, examine o homem assim. E às vezes, igreja, a gente temos que nos avaliar, não é avaliar os outros, é avaliar nós. Qual é a nossa maneira que nós estamos vivendo? Diante de quem? Será se nós temos sido pessoas perseverantes? Será se nós temos sido pessoas que ora, que jejua, que acredita, que confia realmente na palavra de Deus? Porque para Deus nada, ela achou graça diante de Deus. E ainda fala mais aqui, ó. No versículo 30, 29. Não, no versículo 30. Fala assim, ó. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante. Eis que conceberá e dará o que, igreja? A luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será pequeno ou grande, igreja? Grande. E será chamado filho de quem? Do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá o que? Fim. Então disse Maria, o que a Maria disse, igreja? Ao anjo: como será isto? Pois não tenho o que? Relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua, e sendo esse já do 6º mês, para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá o que, igreja? Impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, o que Maria disse, igreja? O que ela disse? Então disse Maria: aqui está a serva, e que se cumpra o que, igreja? Conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Diga glória a Deus. Porque para Deus não haverá o que, igreja? Impossível. Igreja, isso que você está passando, Deus muda no piscar? Aí você vai falar assim: poxa, se Deus muda, bispo, então por que Deus não muda? Ué, igreja, vai da maneira de cada um vive. Ué, nós somos juízes para julgar alguém, igreja? Tem como você falar assim, ó, aquela pessoa é de Deus, aquele é do demônio? Você não sabe. Às vezes aquele que você acha que é de Deus não é. Porque às vezes está todo dia na igreja. Às vezes você acha que aquele que é demônio, às vezes serve mais a Deus do que muitos que estão dentro. Então você não tem como você julgar.
Mas Maria, ela achou graça diante de Deus. Ela foi escolhida. Ela falou, mas como que vai ser isso? Porque eu não tive relação com o homem? Ele falou, vai descer sobre ti o Espírito. Quer dizer, o poder do Altíssimo vai apoderar de você. Vai nascer Jesus e você vai voltar a ser virgem do mesmo? Como se nada tivesse? Tem como acontecer isso? Tem como algum médico, alguém fazer isso? Tem como uma pessoa ficar grávida sem ter relação com o homem? Mas para Deus, sabe o que acontece? Fala por irmão, fala para ele assim, ó, veja os detalhes. Veja os detalhes. Igreja, o que é os detalhes? É quando a gente começa a examinar as escrituras e a gente fala assim, peraí, para Deus nada? Como uma pessoa fica grávida sem ter relação com o homem? E como com uma mulher que nem Isabel, já avançada, também era estéril, não tinha? E também foi as duas, tanto Maria como... Fala por irmão, Maria e Isabel. Fala Maria, Isabel. Já dá até um nome, né? Maria e Isabel. Essas duas mulheres, igreja, Maria e Isabel, acharam graça diante. Só que por que acharam graça? Da sua maneira de viver. Elas não se contaminam. Eram pessoas diferentes. Igreja, se você, diga glória a Deus, se uma pessoa achar graça diante de Deus, ele faz qualquer, e outra, ninguém entende. Como assim? De onde você arrumou dinheiro para comprar isso? De onde você arrumou dinheiro para comprar essa casa? Como que você está fazendo uma viagem dessa? É caro, né? Como? De onde você arrumou? Para Deus nada. Igreja, e o que falta para as pessoas é se ajustar da maneira que elas têm andado. Tem pessoas que têm andado na vida errada, na mentira, na desobediência, na desonestidade. Tem andado reclamando, murmurando, Deus me abandonou, Deus não olha mais. Só que você vê, quando o anjo acabou de falar com ela o que ia acontecer, vai ser do Espírito Santo, ela falou assim, ó, eis-me aqui a serva do Senhor. O que é serva, igreja? O que serve? Eis-me aqui a serva do Senhor. Já que é assim, então cumpra em mim o teu, seja feita a tua. Se é a vontade de Deus, então que é assim. E nasceu ou não nasceu Jesus, igreja? Né? Que hoje as pessoas idolatram Maria, mãe de Jesus. Maria só foi uma mulher pura, uma mulher santa que não se contaminou e foi escolhida pelo Senhor para gerar Jesus, pelo propósito que Deus tinha para salvar a humanidade. Diga glória a Deus. Mas se você parar para ver, o anjo falou tudo. Ela até se assustou. Que saudação era aquela, né, que o anjo estava falando? Mas a hora que ele terminou de falar, quando ela falou, eis-me aqui a tua serva, cumpra em mim o teu. Aí fala aqui, ó, no finalzinho, conforme a tua palavra. Aí fala, e o anjo, o que aconteceu com o anjo, igreja? E o anjo se ausentou de quem? Quer dizer, o anjo sumiu, desapareceu, se ausentou dela. Ele foi lá, né, enviado por Deus, trouxe o recado. Agora, ô Maria, é como se fosse trazer para os dias de hoje e falasse assim, ô Maria, ô João, fulano, você vai querer ou não vai querer? Você vai aceitar? Ó, esse é o plano, esse é o propósito que Deus tem na sua. Você vai querer? Se você vai querer, então vai se cumprir. Diga a glória a Deus. Se você não vai querer, também não vai. E a Bíblia fala que ela falou, eis-me aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o teu. Quer dizer, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E se cumpriu ou não se cumpriu? Igreja, sabe por que muitas vezes o propósito de Deus não se cumpre na vida da pessoa? Porque ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a sua vontade. Ela quer que cumpra a sua. Igreja, quem acredita em milagre? Você crê em milagre? Você sabia que se eu te falar uma coisa, você acredita? Tem gente que está disposto a vender até a alma para o diabo para receber alguma coisa. Tem gente que está disposto a fazer qualquer.
Se você pegar e fazer aqui um exemplo, cuspir nesse copo e falar assim, ó, bebe que você vai receber um grande milagre, a pessoa faz. Sabe por quê? Porque o que a pessoa quer, a vontade dela é receber cura, a vontade dela é receber milagre, a vontade dela é ficar rica, é fazer aquilo. Sendo que a Bíblia fala, busca primeiro o reino e as demais coisas. Quer dizer, deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida, porque o que você precisa ele sabe. Ele sabe. Ele mesmo disse, não procure saber como é formado os ossos no ventre de uma mulher que está grávida. Quem já ganhou neném, teve filho? E você descobriu até hoje como que é formado os ossos dentro? Tá ali a Antonella, né? Você sabe? Sabe o que Deus quis dizer? Não procura saber o que eu faço, eu sou Deus e faço e acabou. É como se Deus falasse, faz a tua parte e deixa que o resto eu faço. É como se Deus falasse, eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém para curar, para libertar, para mudar a vida de ninguém. Eu simplesmente faço porque eu sou Deus. Diga a glória a Deus. É como se ele falou, Maria, você quer que cumpra? Quero. Então tá bom. Ele se ausentou. E aí passou-se um tempo, ela já estava ali, o que aconteceu? O poder do Senhor se apoderou dela. E ela ficou grávida do Espírito. E aí teve Jesus, né? O nascimento que todo mundo conhece. Mas aí se você for ver aqui, ó, em Lucas 1, aí mesmo, no livro de Lucas, capítulo 1 agora, e o versículo 5, fala assim, igreja, Zacarias e quem? Isabel. Nos dias de Herodes, rei das Judeias, né? Lucas capítulo 1, versículo 5. Diga a glória a Deus. Nos dias de Herodes, rei das Judeias, houve um sacerdote chamado o quê? Zacarias, do turno de Abias. E sua mulher e era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram o que, igreja? Desonesto? Ambos eram o que? Justo diante de quem? De Deus. Igreja, não adianta a pessoa ser justa diante das pessoas e não ser justo diante de quem? É ou não é verdade? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos de quem? E não tinha filho, porque Isabel era o que? Estéril. Sendo eles avançado o que, igreja? Olha para você ver. Mais outro casal, né? Isabel, que achou graça diante. Eles eram irrepreensíveis da sua maneira de viver. O que é uma pessoa irrepreensível? Vocês sabem dizer? O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa, igreja, que ela já sabe o que tem que fazer. Você não tem que ficar toda hora falando, toda hora, ó, tem que orar, tem que jejuar, ó, tem que vir. Você não precisa. A pessoa, ela já sabe o que ela tem. É uma pessoa irrepreensível. Assim era Isabel. Aí fala, ora, aconteceu que no sexto, excedendo, né, ele diante de Deus, o sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o que? Incenso. E durante esse tempo, toda multidão do povo permanecia da parte do que? De fora. Fazendo o que, igreja? Orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o que? Ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará o que? Dará à luz um filho, a quem dará o nome? De João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida o que? Forte, e será cheio do que, igreja? Do Espírito Santo.
já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais, dos filhos, e converter os desobedientes à prudência do justo, e habitará para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias. O que Zacarias perguntou, igreja? Ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou o que, igreja? Eu sou o que? Velho. E minha mulher o que? Avançada em? Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficará o que, igreja? Ficará o que? Mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto, não que, igreja? Acreditaste nas minhas palavras. Diga glória a Deus. Vamos ver. Não acreditaste nas minhas, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirado-se que tanto se demorava no santuário, mas ainda ele não lhe podia o que, igreja? Falar. Então entenderam que tivesse uma visão no santuário, expressadamente por aceno, e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Diga glória a Deus. O que aconteceu, igreja? Ele ficou mudo. E por que o anjo deixou ele mudo, igreja? Você sabe me dizer? Por que o anjo deixou ele mudo? Porque ele não acredita. E por que ele não acreditou? Que é o que acontece com muita gente hoje, devido a situar a idade, né? Já viu pessoa que fala assim: não, essas dores que eu sinto é da idade mesmo, vai chegando, é o reumatismo, é o olho de peixe, vai, fica nessa aí. E por que Abraão, os pessoal não tinha, igreja? Igreja, hoje a gente acredita de fato na palavra de Deus e Deus muda a história, diga a glória a Deus. Ou às vezes a gente vai acabar o ano todo sofrendo o mesmo problema. Porque para Deus nada. Quando o anjo apareceu para Zacarias, falou: ó, Isabel, Deus ouviu a sua oração. Você não queria tanto um filho? Deus ouviu. Aí eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu vim te trazer aqui. E ele olhou assim e falou: mas tá bom, seu anjo, só tem um problema, eu já sou velho. E minha mulher é avançada? Tipo zombando do anjo. Como que pode ser isso? Só que o anjo, igreja, ele não estava de brincar. Ele falou aqui, ó: porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais o seu tempo onde se cumprir, você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. Igreja, alguém acredita na vinda de Jesus? A gente acredita, a gente crê, sabe que ele vai vir, diga glória. Mas tem gente que acredita? Tem gente que não está nem aí. E ele ainda falou assim, o anjo: ao seu tempo onde se cumpre. Você já reparou, igreja, que o tempo está passando? E conforme o tempo vai passando, quantas coisas não estão acontecendo? É ou não é verdade? Quantas coisas não estão? Você vê coisas, igreja, hoje que você não via em muitos. Isso não é só no mundo aí fora, não. Isso também é dentro da onde? Das igrejas. Você vê cantores, pregadores pregando, e daqui a pouco, do nada, cai duro, tchau. Por isso, igreja, que a gente não tem que se preocupar com amanhã. A gente tem que se preocupar da nossa maneira de viver diante de Deus, igreja. Porque o que eu preciso, o que você precisa, Ele sabe. Ele é dono do ouro e da prata. Quem lembra de Jacó? Jacó, quando saiu de casa, igreja, saiu liso, leso, louco, pedindo. E quando voltou, como que ele voltou?
Agora eu te pergunto, quem é que fez ele muito rico, muito próspero? Deus. Porque para Deus nada, igreja, para Deus curar alguém não custa nada, para Deus fazer alguém prosperar não custa nada, para Deus fazer alguém tirar a pessoa da situação, para Deus nada é impossível. Por isso que ele falou aqui para Maria: Maria, para Deus nada, nada, fala para o irmão, nada, nada é impossível, nada. E por que as coisas não acontecem? Porque, igreja, as coisas só começam a acontecer na minha vida, na sua vida, a partir do momento que eu acredito. Você já falou alguma coisa para alguém? Quem já falou alguma coisa para alguém? Ela acreditou? Se você chegar e falar assim, ó, vai lá no banco lá que eu depositei 100 mil na sua conta, vai lá. Aí ela vai olhar para sua cara, vai dar risada, tá bom. E tá escrito trouxa na minha testa, né? E às vezes você foi lá e depositou 100, mas ela não há. É a mesma coisa a palavra de Deus, igreja. O profeta Isaías, ele falou: quem deu crédito a nossa? As pessoas não estão acreditando na palavra de Deus. Por isso que vivem uma vida atormentada, vivem uma vida em desespero, as coisas não acontecem, vão se frustrando. Por isso que Zacarias mesmo, o anjo repreendeu, ele falou: tá bom, então, você vai sair daqui mudo. Você só vai voltar a falar quando é criança? Porque você acha que eu não sei que você já é velho? Você acha que eu não sei que a sua mulher é avançada? Eu vim aqui enviado por Deus porque você pediu. E tudo aquilo que pede, você não pediu nas suas orações. Você não queria um filho? Então tá aí. Agora a tua mulher vai ter filho. E ele falou: ah, seu anjo, você só pode estar de brincadeira. O anjo de brincadeira, você vai sair mudo. Você só vai voltar, para você ver que não é brincadeira, você só vai voltar a falar quando a criança nascer. E o que aconteceu? Da mesma maneira que Maria, né, gerou Jesus, e daqui a pouco veio João Batista, e a Isabel gerou João. Agora eu te falo, igreja, Deus mudou? Passado o tempo, Deus muda? Não, tá até ali, ó. Passará os céus, mas as minhas o quê? Não. Quem muda, igreja, passado o tempo são as pessoas. Quem muda, passado o tempo, são as Deus continua o mesmo. As promessas de Deus para a sua vida continuam a mesma coisa. Deus não muda. Agora você só tem que acertar, se ajeitar, diga glória a Deus, da sua maneira de viver com Deus, de andar com Ele, diga glória a Deus. Porque Maria e Isabel achou graça diante de Deus. Eles acharam graça ao ponto que cumpriu o propósito, diga glória a Deus. Só que ela entendeu: cumpre em mim o teu, já que é assim, seja feita a tua. Agora fala para o irmão: você quer que seja feita a vontade de Deus na sua vida? Igreja, quando eu falo assim, eis-me aqui o teu servo, cumpre em mim o teu, isso vai contrariar as minhas? Às vezes você vai querer fazer uma coisa e Deus vai falar: não, diga a glória a Deus. Às vezes você vai querer ajudar uma pessoa e Deus vai falar: não, você não vai fazer isso. Não, mas tadinho, mas eu vou fazer. Então faz. Eu não estou mandando você fazer, mas você vai porque você. Por isso, igreja, a gente temos que aprender a viver diante de Deus da maneira que Ele quer. Eu até falei na sexta-feira à noite, lembra de Saul? Ele tinha tudo para ser um grande rei. Tinha ou não tinha? Tinha tudo, assim como eu, você, qualquer pessoa. Era só ele executar o que Deus mandava, só isso. Será ser difícil? Não. Era só executar. Só que aí o que aconteceu? Era falado para ele o que tinha, era orientado, né? O profeta orientava ele o que tinha que ser feito. Ele ia lá, entendeu? Entendi. Ia lá e fazia tudo. Só que nessa avaliação, quem estava avaliando ele? Não era o profeta. Quem estava avaliando era quem? Deus. Então fala para o irmão: Deus está te avaliando. Cada um vai receber segundo o seu processo. Quando ninguém está te vendo, Deus está te avaliando. Não precisa ninguém falar nada a seu respeito. Deus está te avaliando. E Ele sabe. Cada um vai ter o que merece. Ele estava lá e ele avaliando. Vai lá, profeta, fala para ele fazer isso. Lá vai o profeta. Espera aí, não esperou, já antecipou. Quem conhece pessoas precipitadas? Como que apressado come?
cru, né? Assim? O que era para ele fazer? Esperar. Então, você demorou, passou 7 dias, não importa se passou 7, 8, 10, você tinha que esperar. E ele esperou. Na verdade, ele estava sendo avaliado. E aí ele foi lá, fez. Não foi isso que Deus falou, mano. Daqui a pouco chegou lá numa cidade, ó, Deus quer que mata todo mundo, do menor até acaba com tudo. Daqui a pouco, o que aconteceu? Tá bom, entendeu? Entendi. Vai lá, ele poupa a vida. Pega os melhores das ovelhas, poupa a vida do rei. E aí a hora que o profeta Samuel chega, mas que barulho? Executou a palavra? Executei. Mas que barulho mungido é esse que eu ouço de ovelha? Então eu separei para sacrificar ao Senhor. Mas peraí, o Senhor não mandou separar nada. Pelo contrário, Ele mandou acabar com do menor. Você já viu a pessoa quando ela erra? Tudo tem uma justificar. Por que você está nas drogas? Ah, porque minha mulher me largou. Por que você está bebendo? Ah, porque para mim está dando tudo errado. Por que você está... Sempre tem uma sempre tem uma desculpa. E ele falou, você demorou lá. Aí agora eu poupei porque é para sacrificar o Senhor. Deus não falou para sacrificar. Ele falou para você acabar com tudo. Diga a glória a Deus. E aí ele não acabou. O profeta Samuel foi lá, pegou o rei, arrancou, pescou dele e falou, é isso aqui que é para fazer quando Deus manda. Diga a glória a Deus. Só que aí nessa avaliação, Deus chegou a uma conclusão. E qual conclusão Deus chegou? Que não ia valer a pena ter Saul como rei de Israel. Não ia valer a pena. Esse aí não vai valer a pena. Portanto, que ele falou, faz o seguinte, agora você vai escolher outro. Já tem outro lá na casa de Jessé. Tem outro lá. E mas isso, Saul, larga ele pra lá. Isso aí já não quero nem conversa. E aí quando ele foi interceder, olha para você ver, igreja, Deus falou que em vão intercede por quem? Porque eu já arejei. Quero saber, já tem outro, larga isso aí. Esse aí eu já fiz uma avaliação para ele, não vale a pena. Igreja, é triste, mas fala pro irmão, toma cuidado. Fala pro irmão, vigia. Porque você vai sendo avaliado por Deus. E quando Deus vai te mandando fazer uma coisa e você não faz, você vai na rebeldia, você faz outra coisa totalmente, vai chegar uma hora, igreja, que Deus vai fazer o quê? Largar para lá. Larga para lá, fala, ó, escolhe outro, porque isso aí é perca. Porque eu mando fazer uma coisa, não faz, quer fazer as coisas da sua maneira, não obedece de jeito, para mim não serve. E ele fez o quê? Pegou outro. O que Deus fez com Saul? Fala, meu irmão, rejeitou. Igreja, agora eu te falo, Deus mudou? Você acha que Deus não pode me rejeitar e também não pode te rejeitar, não? Você acha que Deus não pode pegar a gente e largar para lá? Porque uma que Deus não precisa da gente para nada, a gente que precisa dele. Agora, se a gente seguir as orientações dele, fazer que nem Maria, cumprimenta o teu querer, faz a tua vontade, seja feito conforme tu, e seguir, executar, igreja, não vai faltar bênção na sua vida. Só que qual é o maior problema? As pessoas não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer as vontades dela. E portanto que ele falou, no seu tempo, onde se hoje você vê guerra, vê terremoto, tem ou não tem? Hoje você vê coisa, teve aí a pandemia que matou tanta gente, não foi? Tanta coisa que pra gente assim, você nunca aqui na sua cabeça ia imaginar que ia acontecer isso, não é assim? Você vê tanta coisa acontecendo e as pessoas não estão à cor. A gente tá vivendo, igreja, que nem os tempos de Noé. Noé pregou 120, olha aqui, há anos, hein? Alguém acreditou? Esse velho tá ficando doido, fala que vai ter dilúvio, vai morrer todo mundo. E nada, passou-se o tempo. Daqui a pouco Deus falou, Noé, a hora que fechar, não abre, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, até então as portas estão abertas para todo mundo entrar na arca e ser salvo. Para quem acredita, porque não é nem por força, nem. Mas aqueles que não acreditam, não é? Fecha a porta, quem creu dentro vai ser salvo, quem não acreditou vai morrer. Imagine, a porta se fez e houve o quê? Imagine aquele povo sendo tragado pela água. Imagine depois que passou no dilúvio, né? A hora que houve o dilúvio. Imagine Noé com a sua família lá de cima e vendo aquele monte de corpo. Criança, homem.
E ele olhando assim de lá, né? Um exemplo, olhando de lá de cima da arca da salvação, olhando aquele monte de corpo. E olhando assim, falando: olha, todo mundo podia estar onde? Aqui dentro, ser salvo. Mas não acredita, igreja. E quando você crê, a pessoa ela acredita, ela pratica. Quando ela não acredita, ela não pratica. E depois vê o resultado. Por isso, igreja, a pessoa não pode. Tem gente que reclama, murmura. Igreja, a pessoa não pode reclamar que Deus é ruim. Outra, se a pessoa está vivendo a vida que tá porque a sua maneira de proceder, de andar. Porque se andasse com Deus não estaria assim. Estaria bem? Se andasse da maneira que tem que andar, diga glória a Deus. Por isso que o anjo falou: agora você vai sair mudo e você não vai falar até que a criança nasça. Por quê? Porque ele não acredita. Porque eu estou falando para você e você não acreditou nas minhas palavras. E a hora que saiu lá, o pessoal: e aí, o que aconteceu? Teve alguma visão? O anjo apareceu? Falou alguma coisa? Vamos, homem, fala. Fala. Você entrou lá falando, meu filho. Agora você não fala mais. O que aconteceu lá dentro? E não falava de jeito. E só voltou a falar a hora que Isabel teve o quê? Igreja, imagina uma mulher avançada de idade gerando a luz, com a barrigando. Quem tem vó aí? Vó, avô, quem tem vó? Imagina sua avó, uns 100 anos lá, 90 e poucos anos, e com a barriga. Ai, minha filha, tá quase para nascer. Imagina chegar no hospital. O que aconteceu? Eu tô grávida, pá. O médico olhar: como assim? E cadê o pai? Tá lá, o vovozinho tá chegando de Bernardo, né? Aí eu olhar assim. Ninguém acredita, igreja. Ninguém consegue acreditar. E sabe por que muitos milagres, muitas coisas grandes não acontecem na vida das pessoas, igreja? Porque ela não consegue acreditar que Deus não precisa de ninguém para operar. Ele simplesmente é Deus, ele faz e acabou. Agora ele envia o anjo, é pregada a palavra. Agora eu tenho que ver se eu acredito ou não acredito. Quando você fala: pessoa, crê que esse ano vai dar tudo certo, Deus é contigo, Deus vai mudar. Não é isso. Vai dar tudo certo, Deus é contigo, sim. Mas as coisas vão acontecer dependendo se você executar o que Ele manda. Se você seguir as orientações, fizer tudo certinho. Só que você vê que Deus não obriga ninguém. Ela falou: Maria, você foi escolhida. O propósito de Deus é esse. Você quer? E ela falou: se é a vontade de Deus, então eis-me aqui a tua. É a mesma coisa quando Deus me chamou, chamou você. Maria, fulano, João, Pedro. Você quer? Quero. Então tá bom. Então a partir de agora você vai cumprir o propósito de Deus. Esquece o seu. A partir de agora você não tem vida. Agora você vive para quem? Para Deus. Diga agora. Só que tem pessoas que dizem: não, minha vida está na mão. Mas quem controla é ela. Deus fala: não é por aqui, é por a. Não, mas eu quero ir por ali, Senhor. Não faz isso. Não, eu vou fazer. E o ano passa, igreja. Aí o que acontece? Nada acontece. É problema atrás de problema. Daqui a pouco a pessoa vai desanimando. Daqui a pouco a pessoa vai ficando triste. Aí vai para uma igreja, vai para outra, troca, achando que o problema está na igreja. O problema não está na igreja. O problema está dentro da pé. Só que não entendeu que ela tem que fazer, executar o que o Senhor manda. E aí você executando, você vai ver. Diga glória a Deus. Ele falou: você não orou? Agora eu estou aqui. Deus atendeu a sua oração. Ele: seu anjo, minha mulher avançada de idade, você está de brincadeira. Então você vai ficar mudo. Porque para Deus nada tem como, igreja, uma pessoa ficar grávida do Espírito Santo. Isso é para você ter uma noção, igreja, do que Deus tem poder para fazer. Isso é para você entender que Deus pode fazer. Aquele que crê. E o que é crer? Não é ouvir falar, ouvir a palavra, não, eu creio. Aquele que crê, igreja, é aquele que pratica. Por que você está fazendo isso? Porque o Senhor mandou. E se acredita? Acredita. Mas muitos não acreditam. Então, hoje é a tua oportunidade, diga glória a Deus, de você abrir seu coração e falar com quem? Senhor, olha,
realmente eu tenho feito muitas coisas, mas não a tua vontade. Eu tenho feito sempre a minha. O Senhor já mandou eu acabar com isso, acabar com aquilo, e eu continuo do mesmo. Quem já foi do mundo aí fora aí? Diga a glória a Deus. Todo mundo. Difícil alguém que nasceu no berço evangélico, poucos, né? Mas igreja, quando a gente sai do mundo e aceita o propósito de quem? De Deus na nossa vida, o mundo tem que arcar? Pai, mas pai, mesmo a gente morando nesse mundo, mas eu não tenho que ter prazer para as coisas do mundo. Tem gente que escuta a música do mundo, que não é assim, gosta, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Escutar um forrozinho, o que tem que escutar? A letra é bonita. Eu cansei de escutar. Ué, então por que você veio para a igreja? Fica no mundo então, adora lá, porque não pode adorar dois senhores ao mesmo? E tem gente que fala que não tem nada. Quem já ouviu pessoas falando isso? Não tem nada a ver, diga glória a Deus. Agora pega a vida de uma pessoa que serve a Deus, olha para a vida dela e pega desses aí que fala que não tem nada, para você ver como que é a vida da pessoa. Só vive liso, leso, louco, pedindo troco. Só vive a tormenta. Aí fala, mas por que eu tô assim? Ué, a sua maneira de viver. Acabar. Ele falou para Saul, Saul é para acabar. Diga glória a Deus. Igreja, o mundo não pode fazer parte da nossa vida. O que tem que fazer parte da nossa vida é o reino dos céus. Diga glória a Deus. A sua justiça. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. E a pastora vai preparar aqui a Santa Ceia. Meu Deus, consagre e abençoa, Senhor, a cada partícula desse pão, desse cálice, que o Senhor venha colocar do teu poder, Senhor. Meu Deus, e é o teu sangue que lava. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Meu Deus, e muito obrigado, Senhor, por fazer parte dessa aliança, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, nos lavar com teu sangue e nos fortalecer, porque nós acreditamos que a vinda do Senhor está mais próximo do que nós imaginamos. E, meu Deus, muitos não acreditam, mas nós acreditamos. Como agora, igreja, da carne de Cristo, receba a força e depois beba do sangue e coloque o cálice na cadeira e adore a Ele. De cruz ceregiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Aleluia. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Aleluia, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Adorei, igreja. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, Maravilhoso, Senhor. até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o Deus da nossa alma. Levante as suas mãos para o céu, seu rosto, igreja, e fala para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso. Eu creio na Tua palavra, eu acredito. E a partir de hoje, Senhor, fala para Ele: cumpra em mim o Teu querer. Fala: Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais o que eu quero, as minhas vontades. Eu vou andar de acordo com a Tua lei, com os Teus mandamentos. E eu sei que o Senhor tem o poder para mudar. O Senhor tem o poder para exaltar. Às vezes o Senhor quer te exaltar, tirar você dessa situação, mas muitas vezes a sua maneira de servir ao Senhor não tem agradado a Ele. Então fale para Ele: Senhor, eu quero servir ao Senhor, não servir a mim mesmo ou fazer a minha vontade. Então vem, Espírito Santo, vem, meu Pai, nessa manhã, venha manifestar com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção. Venha trazer um renovo, um avivamento na tua igreja. Ore canta balabala suri canta shuriama balabalas. Ore canta balabala surianda que balabalas. Santo, santo é teu nome, ó Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então honra, meu Pai, esse ano venha ser diferente. Faz, meu Pai, com que as atitudes de cada um. Glória a Deus, igreja. Fala para o irmão: você está abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Agora arrumamos uma cantora agora, né? Uma pastora para trabalhar, né? É bênção. Diga glória a Deus.